Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como é que vocês estão? 2019 acabou e 2020 chegou aí pra mudar as nossas vidas, assim eu espero. E hoje eu vim comentar com vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2019. Então, roda a vinheta! No começo de 2019, eu coloquei aí uma meta para ler 60 livros e eu consegui bater essa meta, eu li 63. E antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte: quantidade não quer dizer nada se você leu dois ou se você leu três livros, não importa. O que importa é que você tenha lido, porque se você leu dois livros, você já está lendo acima da média brasileira, né? Ainda mais num país em que não tem esse incentivo à leitura. Então, não se preocupe com quantidades, ok? Em 2019 eu li muita coisa incrível, mas não tinha como colocar todos esses livros aqui, porque senão, né, o vídeo ia ter aí 1h30 de duração, então eu resolvi escolher somente os melhores do ano para estar nesse vídeo. Lembrando que se você se interessar por algum desses livros que eu vou falar, o link para compra vai estar aqui na caixinha de descrição. Você vai ajudar muito o canal comprando através desse link e não paga nada mais por isso. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu acho que não. Eu leio muito livros em e-book e eu acho até que flui melhor a leitura para mim. Então, muitos dos livros que eu vou citar foram lidos em e-book e eu vou colocar só a foto da capa aqui para vocês conhecerem. O primeiro livro chama-se O Casal que Mora ao Lado e vai contar a história de um casal, obviamente, que tem uma filha de 6 meses e que possuem um casal de vizinhos também que chama eles para jantar. Só que esse casal de vizinhos pede que não levem a filha de 6 meses porque é uma noite de adultos e eles não querem que a criança atrapalhe a noite deles. Então, o que o nosso casal super responsável faz, né? Eles deixam a criança dormindo sozinha no berço e vão lá jantar. E aí o inesperado acontece, né? A criança de 6 meses desaparece do berço sem deixar rastro nenhum, e então nós vamos acompanhar aí essa investigação desse desaparecimento. E o livro é muito bom, super bem construído e eu super recomendo para vocês. O próximo livro da minha lista é A Menina Feita de Espinhos. É um livro que eu era louca para ler, eu acho essa capa muito linda, eu sempre me interessei muito por causa desse título. E um dia eu encontrei ele numa feira de livros por 10 reais e eu agarrei, não soltei mais esse livro. E eu li ele em 2 dias, mais ou menos, e aí eu descobri que ele é um livro nacional, coisa que eu não sabia. Vai contar a história da Kate, uma menina que nasceu com uma deformidade na pele e a pele dela é toda cheia de espinhos. É, espinhos mesmo, sabe? Espinhos igual o da rosa. Então, esses espinhos dela soltam um líquido venenoso, então as pessoas que entrarem em contato com esse líquido, elas podem ter diversas reações, desde uma leve dor de cabeça até uma tosse e, em alguns casos, pode levar até a morte. Nós vamos acompanhar a história da Kate desde que ela nasceu até a sua vida adulta e vamos acompanhar aí uma história de perdão, uma história de preconceito, uma história de amor próprio e é incrível, é muito lindo, é muito doloroso também. Porque a Kate ela não pode ser abraçada, sabe? Ela não pode ser abraçada nem pelo próprio pai, porque se ela abraçar ele, ele corre o risco de morrer por conta do veneno que ela carrega na pele. Então, é doloroso, é lindo e eu super recomendo pra vocês. O próximo livro da minha lista é Caixa de Pássaros, ou Bird Box, e vocês devem ter ouvido falar dele por causa da adaptação da Netflix, e conta a história da Mallory, que vive aí no mundo pós-apocalíptico com os filhos dela, e eles não podem simplesmente sair de casa com os olhos abertos, eles têm que sair de casa com os olhos vendados, porque senão eles vão ver alguma coisa que vai fazer eles simplesmente quererem se matar. É um livro muito incrível, eu devorei ele em 2 dias, eu acho também, e vale muito a pena. Mesmo que você já tenha assistido ao filme, vale muito a pena conhecer o livro, porque tem muita coisa diferente, assim, tem muito mais explicação e vale muito a pena. Super recomendo pra vocês. O próximo livro da minha lista é a duologia Escola dos Mortos. Eu disse que eu ia dar uma roubadinha e colocar 2 livros em um só. E conta a história da Lara, uma carioca que vive com a mãe e com a irmã no Rio de Janeiro, até que um dia elas recebem a visita de um advogado, dizendo que elas têm uma herança para receber. Mas para terem acesso a essa herança, a Lara precisa passar 1 ano numa escola na Europa chamada Escola do Sotron. Após ver aí o valor do cheque, a Lara, que não é boba nem nada, aceita ir para essa escola que esconde muitos mistérios, muitos segredos e assassinatos. E uma bela noite ela acorda num caixão. Durante o dia, a Escola do Sotron abriga os alunos vivos e durante a noite, a Escola dos Mortos abriga os alunos mortos. É uma fantasia muito incrível, vale muito a pena conhecer e ela vai ter reedição esse ano pela editora Coerência, mas
por enquanto está disponível apenas pelo Kindle Unlimited. O próximo livro da minha lista é O Cemitério, do Stephen King, e muita gente fala que esse livro é um livro mais assustador dele. Esse foi o primeiro livro que eu li do autor e eu amei demais. Eu sou muito medrosa, eu corro de livros de terror, mas esse foi muito incrível, foi super tranquilo de ler. E eu já fiz um vídeo falando do livro e do filme, porque também tem filme, e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Eu não vou falar muito porque eu quero que você vá lá assistir o vídeo, tá? Se você tem interesse de começar a ler os livros do Stephen King, eu recomendo começar por este livro, Por O Cemitério. O filme eu não indico não, porque eu não achei nada demais, eu achei bem ruim, mas o livro eu indico pra você sem medo de ser feliz. O próximo livro da minha lista é de uma série de livros da Sofia Silva, é uma autora portuguesa. O primeiro livro é Sorrisos Quebrados e vai contar a história da Paola, uma mulher que sofre violência doméstica. E um dia ela decide fugir e ela acaba quase morrendo, o que faz com que ela seja levada para uma clínica de reabilitação e lá ela conhece o André. O André também tem uma vida muito sofrida, um passado muito sofrido, e ele tem uma filha chamada Sol, e essa menina vai simplesmente conquistar a Paola e virar a vida dela de cabeça pra baixo. Em Corações Quebrados, que eu ainda não tenho a edição física, então se alguém quiser me dar de presente, tô aceitando, a gente vai conhecer a história da Emília, uma jovem que vive com a família super feliz, até um dia que ela sofre um acidente de carro e precisa ir para uma clínica de reabilitação para se recuperar. E vamos conhecer também a história do Diogo, um ex-soldado português, lindo, maravilhoso, romântico, gentil, e peraí que eu perdi o foco. O Diogo tem alguns traumas aí por causa das batalhas e mortes que ele presenciou e ele também está em recuperação. A Emília está aqui no Brasil, o Diogo está em Portugal e os médicos dos dois resolvem colocar eles em contato para ajudar na recuperação. Então nós vamos acompanhar uma história de amor, mas não só aquele amor romântico, sabe, de casal, mas também um amor próprio, uma história de depressão. É uma história linda, vale muito a pena conhecer e eu já tô ansiosa pelo terceiro livro que já está disponível, mas eu ainda não consegui ler. O próximo livro da minha lista é uma fantasia nacional que eu amei conhecer, chama-se Fanfic e vai contar a história da Petúnia, ou como ela é conhecida aí, Petúnia Desastre, já que ela só se mete em confusão. Petúnia é uma personagem de uma história que foi abandonada pela autora e por causa disso ela não tem uma conclusão na sua história e também não pode se candidatar a nenhuma outra história. A Petúnia então está presa a esse personagem até que um dia a sua autora resolve escrever novamente. O problema é que a autora escreveu a Petúnia como sendo uma personagem nada clichê. Ela tem o cabelo rosa, ela escorrega no banho, ela menstrua nas horas mais inapropriadas. Todos os problemas que a gente tem na vida real acontecem com a Petúnia e ela não consegue controlar nada disso. Então ela decide que vai vir para o mundo real, vai conversar com a autora dela e fazer ela escrever a história e concluir. É uma história linda, é uma história muito incrível, super divertida e que a gente se identifica muito por causa dos problemas que ela passa. O próximo livro da minha lista é Paciente Silenciosa e tava todo mundo lendo esse livro. E mesmo eu sendo um pouquinho chata e não gostando de ler livros em moda, eu resolvi dar uma chance e ler este livro. E meu Deus, sério, é muito maravilhoso, é um livro muito incrível. Aqui temos a história da Alicia, uma pintora que é casada com o Gabriel, um fotógrafo, e eles se amam muito. Acontece que um dia a Alicia é encontrada ao lado do corpo morto de Gabriel com a arma do crime na mão. Ela então é levada para julgamento, mas ela não diz absolutamente nada, nem mesmo para se defender. Por causa disso, a Alicia é considerada mentalmente incapaz e é levada para uma clínica psiquiátrica onde ela passa 5 anos sem falar absolutamente nada com ninguém. Então nós vamos conhecer o Theo, que é um psicoterapeuta, e ele acredita que consegue fazer a Alicia falar e explicar o que aconteceu no dia da morte do marido dela. É um livro muito bom, muito incrível, com uma escrita super rápida e fluida e que eu imagino ele facilmente sendo adaptado para o cinema. Super recomendo. O próximo livro da minha lista é Sara, um romance nacional super fofo que vai contar a história da Sara, obviamente, porque esse é o nome do livro, e do Benjamin. A Sara, ela cresceu num lar cristão, super rígido, que não deixava nem ela assistir televisão e que ela nunca via também demonstração de amor entre os pais dela. Até que um dia ela vai para a faculdade de medicina e ela conhece o Benjamin, que já está terminando a faculdade, está quase indo para a especialização. Eu amei esse livro, eu amei o Benjamin e conversando com a autora, ela me contou que esse livro é baseado numa história real. A Sara e o Benjamin existem e eu ainda perguntei se o Benjamin não tinha, sei lá, um irmão assim, mas não, ele não tem, tem só irmãs. E é só por causa disso que eu continuo solteira. Mas, voltando ao livro, vale muito a pena conhecer, é uma história linda que fala sobre amor, sobre aceitação e principalmente sobre perdão. O próximo livro da minha lista é Edenbrooke, é um romance de época super fofo que estava na minha estante desde a Black Friday de 2018, ou seja, né, precisava ler logo. E muita gente reclama que os livros de romance de época geralmente possuem cenas sensuais e, digamos assim, um pouco
calientes. Mas esse é o primeiro livro de romance de época que eu leio que não possui cenas desse tipo, então pode ler sem medo. Aqui nós vamos conhecer a história da Mariane, que sempre viveu com a mãe, o pai e a irmã gêmea, e eu queria deixar registrado aqui que essa irmã gêmea dela me irritou desde a primeira cena que ela apareceu. Então a Mariane passa a viver com a tia dela após a mãe falecer em um acidente de cavalo. O pai vai viver aí na França para poder superar o luto, só que ele envia cada filha para uma casa diferente. Mariane vai para a casa da tia em Bath, e a irmã gêmea dela, Cecília, vai para Londres, na casa de uma outra tia. Um belo dia, Mariane recebe um convite para conhecer Edenbrook, uma mansão que fica no interior, e passar 2 semanas nesse lugar. No meio do caminho, ela sofre um assalto e acaba tendo que parar numa estalagem, onde ela conhece um homem muito rude, muito bravo, que trata ela muito mal e que nem ao menos a ajuda depois do assalto. Ela precisa passar a noite na estalagem, então ela descobre que aquele moço bruto não é nada disso, ele é super gentil e estava tendo apenas um dia muito difícil. No dia seguinte, ela parte para Edenbrook e não tem mais notícia daquele rapaz até chegar na hora do café da manhã, em que ela encontra ele sentado na cabeceira da mesa. Então nós vamos acompanhar aí uma história linda de amor que nasce de uma história mais linda ainda de amizade. Eu me estressei com a Mariane porque ela é muito ingênua? Me estressei. Ela podia ter evitado muitos desentendimentos apenas se ela tivesse conversado com as pessoas? Poderia. Mas ainda assim é uma história que vale muito a pena conhecer. O próximo livro da minha lista é Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, que vai contar um pouquinho da história do Alexandre, o chorão do Charlie Brown Jr. Se você, assim como eu, acompanhou essa banda nos anos 2000, você vai gostar bastante. Aqui nós temos a história deles, de como eles chegaram no sucesso, os problemas, as brigas, o amor do chorão com a Graziella, que é a autora do livro, a esposa dele, e vale muito a pena conhecer. É um livro lindo e doloroso demais, porque mostra pra gente que todo aquele glamour que a gente vê na televisão não é nem 1% do que os artistas passam e a gente nem sabe. Vale muito a pena. O próximo livro da minha lista é Os Fornos de Hitler, e eu já falei pra vocês que eu amo livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, e eu já fiz um vídeo de resenha sobre esse livro, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, caso vocês queiram, e vale muito a pena conhecer. Eu não vou falar muito aqui sobre esse livro, porque na resenha tá bem completinha, então vale a pena conferir. Outro livro sobre a Segunda Guerra que eu li em 2019 foi A Guerra que Salvou Minha Vida. Vai contar a história da Ada. Ela tem um probleminha no pé, o pé dela é torto, e por causa disso a mãe dela não deixa ela sair na rua, não deixa ela ir pra escola, porque ela tem vergonha da menina. A Ada tem um irmão mais novo chamado Jamie, e ele vai pra escola porque ele não tem problema nenhum. E aí o Jamie chega um dia em casa contando que a professora disse que todas as crianças precisam ir pra escola no dia seguinte para serem levadas a uma outra cidade, porque a guerra está chegando na cidade deles e as crianças precisam ser protegidas. A Ada pede para que a mãe leve ela até a escola, mas a mãe diz que não, então a Ada resolve fugir no meio da noite com seu irmão Jamie. Eles vão para a escola e chegando lá eles são selecionados para irem para a casa da senhora Smith. A senhora Smith vai ficar com eles temporariamente, somente até a guerra acabar, para que eles possam voltar para casa. Então nós vamos ver como que os maus tratos que a Ada sofreu durante a vida trouxeram traumas para ela, e nós vamos ver também a guerra pelos olhos de uma criança, o que torna tudo ainda muito pior. É sério, é incrível, vale muito a pena e eu super recomendo para vocês. E por último, porém não menos importante, Perdido em Marte. É um livro de ficção científica que eu gosto bastante desse tema e vai contar a história de Mark. Ele é um astronauta e parte com a sua equipe para Marte para poder fazer ali algumas experiências, alguns estudos, só que eles sofrem um acidente, uma tempestade de areia atinge eles e Mark é considerado morto. Então a equipe resolve voltar para a Terra com medo de uma nova tempestade de areia. O problema é que o Mark está vivo e ele acorda sem comunicação nenhuma, nem com a Terra e nem com a equipe dele. E aí ele precisa sobreviver em Marte com os suprimentos que ele tem ali, até que a próxima equipe chegue no planeta dali a 4 anos. É um livro tão bem escrito que quando eu terminei de ler, eu fui pesquisar para ver se não tinha acontecido tudo isso que estava escrito aqui. É muito incrível, é rico em detalhes e vale muito a pena ler. Esse livro também tem uma adaptação de um filme e também vale muito a pena conhecer porque é muito bom. Super recomendo para vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês se interessaram por algum dos livros que eu comentei aqui, o link para compra tá aqui na caixinha de descrição. Basta vocês clicarem que vai direto pro livro. Me fala aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e qual foi a sua melhor leitura de 2019. E aqui do ladinho vai ter alguns vídeos para vocês assistirem também. Um big beijo para vocês e até mais. Tchau!